Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura e Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas a essa live. E hoje eu vou falar aqui, juntamente com a doutora Tayla, sobre qualidade de vida da mulher com diagnóstico de câncer. Seja desde o início, a partir de que recebe um diagnóstico, ou depois que faz o tratamento. Então sejam bem-vindas. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Tayla, que já deve estar entrando aí, doutora Tayla Ferrari, e fiquem à vontade de deixar alguma dúvida, tá bom? Deixar algum comentário, que a gente vai ter maior prazer em responder. A doutora Tayla Ferrari, ela é médica de medicina integrativa e ela é referência em carabinol. Essa terapia que a gente vai falar aqui também. E meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico e robótico e minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer e tem muitos anos que eu me dedico a tratar mulheres com diagnóstico de câncer. Então, por vivenciar muitas e muitas histórias junto com elas, eu trago aqui para minha rede social, para minhas lives, muitos assuntos que eu julgo assim extremamente necessários da gente dar atenção, não só como médicos, mas também como alguém que está ali para ouvir, para dar atenção, para dar ouvido às queixas das mulheres. Então, existe assim uma grande questão que é importante a mulher que recebe o diagnóstico de câncer ser bem tratada, fazer o tratamento correto, fazer o acompanhamento correto depois, mas é muito importante também o médico, a equipe multidisciplinar que está cuidando dessa mulher, tá atento a todas as suas dores, não só as suas dores físicas, mas as suas dores emocionais. Então, isso é muito importante para a gente chegar a um tratamento não só que vai dar a cura, o controle do câncer, mas vai dar atenção, vai dar alívio a todas essas alterações e todos esses sentimentos que a mulher passa quando tem um diagnóstico de câncer, que não são poucos. Então, contextualizando aqui, hoje mesmo eu estive com pacientes que vieram aqui no meu consultório, vieram aqui à procura dos meus tratamentos, das minhas cirurgias, da minha atenção, e é muito presente isso, eu fico muito presente para isso, que a qualidade de vida da mulher, como é que ela está enfrentando aquele problema, dependente de quando, em qual fase que ela está, se ela acabou de diagnosticar o câncer ou se ela já diagnosticou e está voltando ao seu trabalho, a gente consegue dar atenção para todas essas fases. A gente precisa ajudar, né? Então, assim, com relação ao trabalho,
Então é muito comum a mulher me perguntar: puxa, doutor Alex, será que eu continuo o meu trabalho? O que eu vou fazer com o meu trabalho? E eu sempre respondo: olha, esse momento agora que você acabou de fazer um diagnóstico, que você vai fazer um tratamento, ou acabou de fazer o tratamento, a gente precisa entender como que esse trabalho vai se encaixar. Possivelmente não vai ser o trabalho agora que vai fazer bem para você. Muitas vezes a mulher está ali no meio do trabalho, está fazendo ali seus trabalhos, está fazendo a sua atividade ali do dia a dia e se depara com um diagnóstico de câncer, né? Então é importante a gente dar atenção, entender que aquele diagnóstico de câncer está somando mais estresse para a vida daquela mulher e a gente sim dá uma pausa no trabalho e ir tratar com mais tranquilidade, isso vai ajudar essa mulher muito melhor. E outra, quando ela termina o trabalho, ela vai conseguir também dar uma pausa, né, na vida dela, repensar. Então, a grande coisa que eu convido aqui as minhas pacientes a pensar é que veio essa doença, o câncer, ele não bate na porta, né? Às vezes ele aparece aí sem mesmo a gente entender por quê, nem sempre a gente vai explicar por que ele apareceu, mas a gente precisa dar um para quê. Para que ele veio? O que eu vou fazer com isso daqui para frente? Então, a grande coisa que a gente também tem que fazer, além de dar foco em resolver o problema, resolver o tratamento do câncer, a gente precisa dar foco em ir daqui para frente. O que a gente vai fazer daqui para frente? É tirar um pouco a mulher daquela condição passiva de alguém que está ali recebendo só um tratamento e não está ali tendo uma postura ativa de que ela tem toda a responsabilidade sobre aquilo, sobre aquele resultado, né? Depende dela fazer o que o médico pede, depende dela olhar para questões da qualidade de vida dela, do dia a dia, o que dá bem-estar para ela seguir dali em diante, não com foco total na doença, mas com foco, um olhar para o restabelecimento da saúde dela. O que ela vai fazer? Quais são os planos dela daqui para frente? O que ela pode fazer com relação ao trabalho quando ela voltar? Como que ela vai viver dali para frente com talvez uns problemas que ela pode ter em casa, com algumas posturas, e se conhecer melhor, promover um autoconhecimento, estudar sobre isso, e o médico pode ajudar a mulher a obter esse autoconhecimento para ela saber lidar com as suas emoções ali para frente. E tudo isso pensando no ambiente multidisciplinar, com psicólogo, com psiquiatra, se for preciso, com nutricionista para avaliar a alimentação, com educador físico para inserir uma atividade física para essa mulher, e também com a medicina integrativa, a medicina funcional integrativa, que é uma especialidade médica que a doutora Tayla já vai entrar aí, eu vou já chamá-la, que essa medicina não é sinônimo de medicina alternativa, mas é sinônimo de uma medicina que é a medicina assim, que eu vejo que é uma medicina que tem muito relação médico-paciente, né? É uma medicina em que você é parceiro do seu paciente, você não está ali só focado na doença, mas você está focado em ajudá-la a restabelecer a saúde. Afinal, a saúde, né, é um bem-estar físico, mental, espiritual, e para ter esse bem-estar ele serve para você dar seguimento à sua vida, a você se engajar na sua vida e fazer o que você precisa fazer.
Então, sobre qualidade de vida, que eu separei aqui, né, para falar para vocês, é sobre o coaching oncológico. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formado em coaching. Eu fiz uma formação em coaching, e eu atuo hoje como não só como cirurgião oncológico, robótico com as minhas pacientes, mas também eu já tenho algumas delas, né? Atualmente tem 10 pacientes fazendo acompanhamentos comigo para restabelecer a saúde delas, do ponto de vista de reerguer a vida. E o coaching oncológico, ele tem uma função muito importante nisso. O coaching, não sei se vocês sabem muito sobre ele é uma metodologia baseada em princípios e que ajuda a pessoa, no caso aí a paciente, a entender o estado, ter clareza do estado como ela está hoje e definir um rumo aonde ela quer chegar, definir o que ela vai fazer daqui para frente. Então, o médico, por exemplo, eu como coach nas minhas pacientes, eu tenho noção de como elas estão, né? Como que elas estão fisicamente, como que está a doença na vida delas, e eu consigo ajudá-las a definir o que ela quer daqui para frente, como que ela vai lidar com os medos dela, com algumas interferências que ela pode ter no seu dia a dia, como que ela vai usar os recursos que ela tem, de talentos, de coisas que ela gosta, de coisas que alimentam a alma dela a seu favor. Então, o coaching oncológico ele ajuda muito nisso, a definir um caminho, né? Depois que você sabe para onde você vai, você estabelecer um caminho, começar a caminhar, começar a ter consistência no que você quer, porque muitas vezes vem uma dificuldade, né? Você pode, por exemplo, a mulher pode estar ali no tratamento, fazendo o seu tratamento de câncer, né? Enfrentando os tratamentos oncológicos, e ela precisar de ajuda para manejar tudo isso, para poder pegar e encaixar esse tratamento no seu dia a dia, para ela não viver, não tratar o câncer, não viver tratando o câncer, mas tratar o câncer para viver. Então, é algo que vem ajudar muito, a colaborar muito o coaching oncológico, e ele vem também para reduzir um pouco da ansiedade, reduzir um pouco até mesmo em casos de depressão, reduzir também o estresse pós-traumático da mulher que faz o tratamento oncológico, e também ela ajuda o paciente a adaptação do tratamento, né, tanto do pós, quando se ajuda o paciente a tirar o foco do problema e ir atrás das soluções e ir atrás do que ela vai fazer dali para frente. Deixa eu ver se a doutora Tayla entrou aqui. Ei, Tayla! Oi, boa Tudo noite. bem? Tudo bem, Alex? Tudo Tudo ótimo. bom? Que bom, que bom. Tayla, que bom te ter aqui. Eu estava falando já um pouquinho, né, do coaching oncológico, um pouquinho de qualidade de vida. Eu fiquei falando aqui, não vi que você entrou. Já estava aqui desde Aí, o início, estava prestigiando a live. oh meu Deus, que maravilha! Então, gente, ó, essa é a doutora Tayla Ferrari. Ela é Prazer. referência em canabidiol. Ela é especialista em medicina funcional integrativa e a gente tem uns pacientes em comum. A gente formou junto na Universidade Federal do Espírito Santo, né? E a Tayla exerce um trabalho brilhante. E eu vou pedir para ela falar um pouquinho do trabalho dela. E, Tayla, eu queria que você começasse a falar do quanto que a medicina funcional integrativa
é importante para as pessoas conhecerem essa especialidade, que nem sempre as pessoas conhecem, e como que é uma medicina assim, muito voltada na relação médico-paciente, em tirar o paciente daquela situação de estar numa postura passiva, mas para agora uma postura mais ativa, em combinar terapias, né? Tanto a parte medicinal e também de fitoterapia, mas combinar com meditação, com yoga, com exercício físico, com musicoterapia, com tudo com tempo. É você pegar o paciente e parar de pensar assim, caramba, esse paciente que está fazendo tratamento oncológico ou de câncer, ele só precisa de uma cirurgia e de quimioterapia ou de radioterapia. É fato que esses são o tripé do tratamento oncológico. Quando a gente está pensando em tratar diretamente o câncer, a gente precisa tratar diretamente o câncer. Mas a gente tem que entender que o paciente é um sistema inteiro, completo ali, que ele tem tanto questões, como eu estava falando aqui, da sua vida, né, das questões práticas, tá, cada paciente é de um jeito, né? Então, como que a gente olhar para isso, esse paciente como um todo, como que a gente associar terapias sempre no ambiente multidisciplinar? A gente não está falando aqui de medicina alternativa, mas a gente está falando de uma medicina integrativa que associa tratamento sempre no ambiente multidisciplinar e no ambiente também voltado aí com atenção aí no que é de referência na literatura, né? Embasamento na literatura, e você criar um ambiente multidisciplinar em que os médicos concordam, né, com o tratamento, inclusive o médico oncologista, o cirurgião oncológico, e tratar esse paciente melhor. Queria que você falasse um pouquinho da sua vivência nessa especialidade tão bonita que você faz. Obrigada, Alex. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer ser sua amiga, ser sua colega de profissão e ter esse respeito todo que é mútuo, viu? Respeito muito o seu trabalho também, você sabe disso. A escolha da medicina integrativa foi quase natural para mim. Eu sempre levei a medicina muito a sério no sentido médico-paciente e respeitando também o indivíduo dentro do contexto em que ele vive, né? Isso a gente aprende já no começo da faculdade, só que ao longo dos períodos isso vai se perdendo por várias razões, seja por tempo, seja por vício mesmo de trabalho. E a gente, se for seguir o bonde, vai todo mundo fazendo aquela consulta meio encaixotada e a gente vai replicando esses vícios que eu estou falando, de atendimento mesmo. E quando a gente volta para a medicina funcional, você reaprende o que é fazer uma consulta mais calma, mais abrangente, entendendo o indivíduo como centro da questão de saúde dele. E como você bem falou, ele não vai estar ali como expectante numa conduta que é hierárquica. Eu, como médica integrativa, eu coloco todas as cartas à mesa e juntos escolhemos qual a melhor para aquele momento de vida do paciente, né? Falando de tratamento médico. Então, não é mais o médico o detentor de todo poder, de todo conhecimento. Aliás, nunca o conhecimento teve tão fácil de ser adquirido, pelo paciente, inclusive, né? Eu lembro que antes a gente tinha que conseguir um artigo científico, tinha que ir na biblioteca da faculdade, alguns artigos eram pagos para a gente conseguir ler, e às vezes era um artigo que já estava meio atrasado, porque hoje eu consigo ler agora um artigo que saiu às 18 horas, de qualquer lugar do mundo, e eu e qualquer paciente. Então, a informação, né, médica de qualidade está aí para todo mundo. E os próprios pacientes já tentaram da importância deles terem participação ativa no tratamento. Ainda quando a gente fala de uma doença tão agressiva como o câncer, né, que tem um nome gigante, quase sempre associado à mortalidade, inclusive.
Mas hoje as pacientes têm acesso ao que eu posso fazer a partir de agora de diferente na minha vida, para contribuir para a cura dessa doença, né? Com Respondi o que você certeza. perguntou? Sim, sim, com certeza. E você, então, pegar esse paciente e munir ele de informações, né? Hoje mesmo uma paciente falou, Alex, ela chegou aqui para mim, ela não... foi uma segunda consulta, mas ela tinha ficado um tempo sem vir, ela acabou sendo operada, e ela chegou aqui para mim com muitas dúvidas e muito desesperada. E ela falou, nossa, doutor Alex, o que eu mais preciso é de informação, porque a gente fica lendo coisas aí na internet, né? Então, igual você falou, tá disponível a informação para quem quiser. E você ter um médico parceiro, um médico que você não tem vergonha de perguntar, ou que te dá liberdade para perguntar, ou mesmo de participar, né, do tratamento, a gente não impõe nada para o paciente, e você dá as informações que ele te pede, ou as que você sabe que ele vai precisar, como que é importante, né? Você dar essa medicina direcionada para o paciente, personalizada. E a gente só consegue personalizar a medicina se a gente para ouvir o paciente, para saber o que ele está precisando, né? Então, falando aqui de qualidade de vida, faz sentido tudo isso que a gente está falando, né? E se a gente não der atenção para isso, o paciente ele continua sofrendo ali, né? Ou ele está sofrendo do ponto de vista da doença física, que pode ser que alguma ou outra coisa não foi dado devida atenção do ponto de vista físico, mas ele também fica sofrendo com ansiedade, ele fica sofrendo com algum medo que não foi elucidado, ele fica ali sofrendo. Ah, meu Deus, agora até minha próxima consulta, o que vai ser de mim? Então, por isso que é importante toda essa atenção que a gente dá. E Tayla, uma das coisas que eu trouxe para a gente discutir aqui, que é uma das coisas que você traz muito, da dieta, né, da nutricional do paciente, né, que a gente sabe que existe sempre uma dúvida, os pacientes ficam até em dúvida, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, o que ele pode comer que vai ajudar ele no tratamento do câncer. Então, a gente também dá atenção para o paciente no dia a dia, né? Você saber desmistificar isso e dar para ele conhecimento também para ele saber o que ele pode comer, né? O que ele deve evitar. E sempre lembrar, assim, que é o caminho do meio, assim, né? Ninguém precisa ser radical, né? Às vezes é mais fácil você adicionar alimentos funcionais, alimentos bons para a nossa saúde, do que sair retirando. Às vezes é mais de você colocar coisas boas, talvez isso vai ser mais fácil. Qual é a sua opinião sobre isso e a sua prática aí? Você tem assim, uma grande experiência nisso, podia nos ajudar aí, tanto com macronutrientes como os micronutrientes, né? Sim. Eu acho importante a gente saber que a gente vai estar cuidando daquela pessoa. Então, e ela já está passando por uma fase, como você falou, de muita dor, de muito estresse. Seja uma dor somática mesmo ou não, mais emocional. De toda forma, o tratamento tem que ser gentil, ele tem que se encaixar nessa fase de vida que ela está enfrentando e conforme o que ela suporta também. A dieta não pode ser mais um fator estressor na vida dela. Se ela ficar muito também preocupada o que comer, se o que ela estiver comendo vai piorar a situação, eu acho que já até perdeu um pouco do valor, né? Levar a paz para o coração dessa paciente também é deixá-la confortável para, naquele momento, se alimentar do que for mais importante para ela naquele momento, né? Claro que quando a gente fala em saúde, tirar produtos alimentícios é o principal, né? Então, se é uma pessoa que previamente se alimentava sabidamente muito mal, ela já sabe onde ela está errando, né?
Então, eu vejo, infelizmente, mulheres com quase 30 anos que só comia banana de fruta. Eu falo, gente, como pode? Né, tanta fruta, tanta coisa gostosa, mas muito seletiva, uma alimentação ainda, né, bem ruim. Muito biscoito, então muita coisa de pacote, né? Então a gente sempre incentiva a pessoa a descascar mais e desembrulhar menos, né? Todo mundo sabe, por exemplo, quanto que o açúcar faz mal, independente da paciente estar em tratamento oncológico ou não. Todo mundo sabe que é importante reduzir o consumo de açúcar. Então, essa é uma ajuda que a gente já pode dar nessa fase também, né? E claro, tudo aquilo que já fizer mal a ela. Então, se ela já sente algum mal-estar ingerindo algum tipo de produto, é hora de iniciar esse desmame aí que seja, consumir cada vez menos. Com certeza. E aí você vai substituindo, né? Vai colocando alimentos mais ricos, né? Mais funcionalmente importantes, e aquela pessoa vai reaprendendo, né? E aí essa questão toda aí de retirar os alimentos ruins, isso aí também é importante, né? É, E adicionando os bons, vai ser mais fácil. E essa é a grande coisa que você falou. São duas coisas aí que contribuem aí para tanto para o surgimento do câncer, mas como algo que vai propiciar um ambiente ruim no corpo do ponto de vista inflamatório, que é o açúcar em excesso, né? Que vai causar aí as hiperglicemias, os estados aí de secreção de insulina, que quando a gente come muito açúcar, produz muita insulina, e essa insulina em excesso também faz mal, é um hormônio que pode fazer mal em excesso, e também o açúcar em excesso vai gerar obesidade, que é uma grande causadora de câncer, né? Então, pensando na mulher aí que quer viver melhor, né, que está tratando câncer ou que já tratou e que quer evitar o câncer, ou mesmo a mulher que está ouvindo e não tem câncer ou está interessada nesse assunto, a gente fazer uma readaptação, diminuir, né, a doutora Tayla vai poder falar mais sobre isso, o excesso de açúcar, cuidar da questão da obesidade vai ser muito importante, né, doutora Tayla? e você perguntou também de micronutrientes, eu esqueci de falar. Tem muita gente que está com peso normal ou até obesa e, na verdade, também está desnutrida por comer esses produtos que não têm valor nutricional nenhum. Então, é muito importante, sim, a gente fazer uma reposição desses elementos que estão em déficit, né? Seja magnésio, zinco, cobre, tudo isso é possível também durante o tratamento oncológico. Top. E a gente consegue, assim, deixar o paciente com uma condição melhor, né? Então, essa semana mesmo, estava conversando aqui com um paciente que a doença dele já estava mais avançada. E os familiares estavam atrás de tratamentos preocupados com o câncer ali, que estava ali instalado, mas o fato é que aquele paciente, naquele momento, ele estava desequilibrado com o problema dele e ele precisava de reequilibrar. Então, como você falou, a nutrição voltada também para a reposição, né, dos micronutrientes para esse paciente, com certeza vai ajudar ele a se sentir melhor. Você tem algum caso assim que você tenha trabalhado, Tayla, que você possa trazer aqui de algum ponto, algum exemplo assim, algum caso que te marcou com relação a isso, a essas reposições ou mesmo a dieta? Sim, a respeito disso, o meu caso mais importante é relacionado ao canabidiol, que você citou no começo da live. Ah, Então, se você me permitir já introduzir o assunto, eu sim. acho que seria um momento mais impactante, porque a paciente já tinha se submetido à cirurgia oncológica, químio e radioterapia,
E há meses ela vinha sofrendo com náusea, perda de peso, dores difusa, perda de cabelo, ah, cansaço, sem disposição e por aí vai. E aí, quando a gente introduziu todos os conceitos, né, da medicina integrativa, que reúne sim a parte nutricional, dietética, manejo do estresse também, como você falou, né, da paciente ficar mais tranquila e entender o que está acontecendo na vida dela, o para que aquilo, enfim, aí vem toda a parte mais emocional do tratamento, mas também a parte de manejo de consequências que o próprio tratamento trouxe. E não tinha outra forma de ser, como você falou. É necessário passar pela cirurgia, é necessário fazer a quimio, a radioterapia, né? Mas como a gente pode melhorar a condição de saúde dessa pessoa para enfrentar melhor a doença, né? Aí seria a questão do hospedeiro em relação ao tumor, né? Então, quando a gente fala em melhorar a imunidade, melhorar o apetite, melhorar sua percepção de sabor, que às vezes pode estar alterada, melhorar questões de dores, ou pelo próprio característica do tumor, né, de ser expansivo e tal, ou dor neuropática, que também pode ser consequência dos próprios quimioterápicos, né, a parestesia, o formigamento nas mãos, nos pés, enfim. Todo o corpo padece, né? Mas está todo mundo brigando numa guerra muito importante. Então a gente entende que seja necessário recrutar todos os outros sistemas para essa briga, né? Para esse conflito. E para isso o corpo tem que estar preparado mesmo. E o canabidiol veio fazendo uma modulação de todos esses sistemas. Então melhora o apetite, reduz parestesia, melhora o quadro da dor, melhora a qualidade do sono também. E por melhorar a dor, também eu acho muito interessante a gente falar do desmame dos opioides, né? Que às vezes é utilizada a medicação opioide, mas aí vem constipação, sonolência durante o dia e por aí vai. Então, quando entra o canabidiol e a gente consegue fazer a redução dos opioides também, o intestino funciona melhor, não tem ressaca no dia seguinte. Então, também traz mais qualidade de vida. Então, eu vou te fazer umas perguntas aqui que eu separei, né? E é justamente isso. É você promover para esse paciente que está ali desequilibrado com as suas funções, uma forma dele se reequilibrar, né? E aí a utilização do canabidiol, você bem falou aí, é algo que a gente tem que ter em mente no nosso arsenal, né? Então, tanto isso para esse paciente que precisa se reequilibrar, como com o paciente, como a gente tem uma paciente em comum, que precisa tomar uma medicação que é muito boa para ela, que ela vai ficar bem, e que o canabidiol está vindo para ela se ajustar e conseguir tomar essa medicação, né? E eu estou, além disso, fazendo um tratamento com ela, né? Ela é uma paciente minha do coaching oncológico, em que também eu estou ajudando ela a travar essas batalhas, né, internas que ela eventualmente tem no dia a dia, para ela conseguir tomar essa medicação, né? Uma paciente que eu operei no início do ano, né, com câncer de ovário avançado, e que hoje ela não tem doença mais nenhuma, ela fez quimioterapia depois, hoje ela não tem mais doença detectável no corpo, mas ela precisa muito tomar essa medicação, que é um tipo de quimioterapia, de manutenção, mas aí entrou o canabidiol para ajudar ela a tomar essa medicação. Então, começando aqui, o que é o canabidiol, Tayla? O canabidiol, ele diz respeito ao óleo feito a partir da cannabis sativa e contém ali naquele óleo vários canabinoides, terpenos e flavonoides também. Os principais são o CBD, que é o canabidiol, e o THC, que é o tetraidrocannabinol. Mas são os principais. Se a gente for falar de um produto full spectrum, do jeito que a gente fala, que é o espectro completo do óleo, então a gente tem vários outros canabinoides em proporções menores,
mas que juntos também têm um efeito muito benéfico para o paciente. Eu falei E, em óleo, e mas ele tem em cápsula também, tem tópico, né? Mas o canabidiol, o produto mais conhecido é em forma de óleo. o paciente, ele ingere o óleo, nesse caso aí, você falou até do tópico, mas esse óleo, que é o mais usado, ele ingere. Como Isso, o uso que é é isso? sublingual, né? Cada prescrição é individualizada, de acordo com vários critérios. A escolha do canabidiol também é individualizado, tem portfólios com mais de 400 produtos, então a prescrição do canabidiol é uma arte mesmo. Você descobrir qual é o ideal para aquele paciente, para aquela fase de vida que ele está enfrentando. E a mesma coisa para a dosagem. A gente inicia com uma dosagem que também não é padrão, é individual, e sendo necessário, a gente faz ajustes ao longo do tratamento. Top. E para quem se aplica o canabidiol? Falando de paciente oncológico ou no geral? No geral, porque a gente realmente, muita gente não conhece, né? E um dos nossos objetivos aqui realmente é a divulgação mesmo, né? Para as É. pessoas saberem, né? Bom que você também falou muito de prevenção, e essa parte de prevenção também muito me interessa. O canabidiol também já serve como prevenção de várias doenças, né? Não vou aqui prometer, previne o câncer, mas previne também junto com outras medidas de saúde, né? Assim como fazer atividade física, se alimentar bem, dormir bem, a gente entende como fatores de proteção, né? Com Mas certeza. ainda assim, as pessoas não estão livres do diagnóstico, né? Mas são fatores que corroboram para a proteção. Mas falando do canabidiol em termos gerais, ele tem aplicação em várias especialidades médicas, né? Se a gente for falar em pediatria, por exemplo, em controle de crise convulsiva, de difícil controle, TDAH, autismo, alguns casos de alergia também é muito interessante. Se a gente for falar em reumato, onde a queixa de dor crônica prevalece na rotina dos nossos colegas, é Uhum. quase fundamental, né? Ainda que precise usar um imunobiológico, uma outra medicação para o controle da doença, não despende a necessidade do canabidiol, sabe? Ele casa muito bem com os outros tratamentos. Sim. Na parte dermatológica, a gente também pode usar para psoríase, doenças autoimunes, dermatite atópica, rosácea, todas as dermatites inflamatórias, mesmo até na acne, a gente consegue usar, e também com sucesso na alopécia. Tanto associando, né, via oral com via tópica, o resultado é bem bom. Na parte da psiquiatria, para ansiedade, depressão, transtorno bipolar, alterações do sono, é super bem-vindo. E na parte metabólica, como você falou lá no começo, em relação ao ovário policístico, obesidade, resistência à insulina, é tido como uma medicação que faz prevenção do diabetes mellitus. E se a gente fala em prevenção do diabetes, hoje a gente sabe também que o Alzheimer é diabetes tipo 3. Então você previne não só o diabetes, fato como é conhecido, como também o Alzheimer. No nosso corpo, ele tem os receptores, né? Do canabidiol prontos ali, né? É como se fosse a nossa máquina, né? Ela vem com o receptor, né? Quer dizer que dentro do nosso corpo já existe um tipo de substância, um tipo de hormônio, um tipo de canabidiol, né? Interno, né? Você vai falar melhor do que eu, que alimenta esse sistema, né? O que você está fazendo é usando ali a medicação de uma forma controlada para promover, modular todos esses sistemas, né? Porque esses receptores, né, que são as moléculas que captam o medicamento e aí sai o efeito, estão nos órgãos, né, em alguns sistemas do corpo já, não é isso? Por isso que melhora várias coisas, é isso? É isso. A gente já tem um sistema endocannabinoide no nosso corpo e ele, diferente dos outros sistemas, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestivo, ele não tem um endereço certo. Ele está distribuído no corpo inteiro, é como se fosse um sistema invisível, né? A gente fala.
porém modulando todos os outros sistemas. Então ele tem ação na cardiologia, na pneumo, no trato gastrointestinal, em tudo, realmente. E por que a gente já tem esses receptores no corpo da gente? Porque também a gente produz endocannabinoides, né? Sendo o principal a anandamida, se a gente for falar em termos técnicos mesmo. Então, com o tempo, infelizmente, nosso sistema endocannabinoide também sofre. Então, por isso que a gente precisa dessa suplementação que a gente faz através do canabidiol. Entendi. E quem que pode prescrever esse tipo de medicação? Hoje, no Brasil, é autorizado a prescrição para médicos capacitados, médicos veterinários e dentistas. E para Pode compra do ser produto, você perigoso? precisa da receita. Oi? Pode ser perigoso? Tem algum efeito colateral? Existem alguns efeitos colaterais, sim, mas todos facilmente contornáveis. Não tem nenhum registro na história de ninguém que tenha ido a óbito por o excesso de dose de canabidiol, por exemplo. Então é uma droga, a gente nem pode chamar de droga, né? Porque é um fitoterápico muito gentil, ele age modulando os outros sistemas mesmo, melhorando muito a qualidade de vida. Uhum. Entendi. E todos os artigos assim que eu estava vendo, né, que você me mandou, ele fala justamente isso, que um paciente com câncer é muito comum ele usar o opioide, né, que são os derivados da morfina e que são muito importantes no tratamento. Precisa de um cuidado muito grande para serem prescritos, né? A minha pergunta foi justamente por isso, porque a gente sabe que a morfina, os derivados da morfina que a gente usa, e hoje o paciente, até 30% das vezes o câncer ele é diagnosticado porque o paciente tem dor, então o câncer ele é muito ligado à dor, então a gente está muito atento ao tratamento da dor e não só com os opioides, que são o nosso arsenal principal do ponto de vista de que é o que é mais usado para controle de dor forte, moderada a forte, que é o caso do câncer, mas o canabidiol ele chega para você diminuir a dose do opioide, que se tiver uma dose mais alta pode ser até perigosa, né? Por isso que eu perguntei, né? Pode até levar a risco de vida e existe uma estatística, né, da Organização Mundial de Saúde que a maior parte dos óbitos, né, por drogas é devido aos opioides, isso é a minha pergunta, né? E 500 mil de pessoas no mundo morrem por ingestão excessiva de opioides, né? E o canabidiol ele vem justamente para ser uma das medicações, né, dos fitoterápicos, como você falou, que pode reduzir a necessidade do uso dos opioides e diminuindo, como você mesmo falou, os efeitos colaterais que os opioides podem dar, de constipação, de tonteira, de mal-estar, melhorando aí a qualidade de vida, né, desses pacientes. E lembrar também que existem ainda outros tratamentos de dor, né, a parte de acupuntura, a neurocirurgia, ela atua muito nisso também, e também a gente precisa divulgar. E eu fiquei assim muito feliz assim, né, muito impactado por essa minha paciente, né, que a gente tem em comum, como que o canabidiol que ela começou a tomar agora está ajudando ela a conseguir tratar o câncer, né, conseguir tomar a medicação. Estava dando nela náusea, estava dando insônia, estava dando taquicardia, estava dando dor no estômago, falta de apetite, até um pouco de depressão, mas com a medicação e com o apoio, né, psicológico, o apoio médico, como isso está sendo importante para ela superar isso, né? Então, grande coisa que a gente vem falar aqui, né, de qualidade de vida, o que eu falo, é que a gente tem que dar atenção para isso. Então, se a gente der atenção a você saber o que você gosta de fazer, a você dormir melhor, a você
evitar hábitos ruins, né? O celular logo que acorda de manhã, ou o celular à noite antes de dormir, né? A boa higiene do sono, a atividade física, ter pessoas ao seu redor, né? Então, existem estudos de Harvard que explicam que quando você tem um objetivo muito grandioso na sua frente, por exemplo, ficar curado do câncer, tratar o câncer, se equilibrar, voltar ao que você quer voltar do ponto de vista profissional. Quando você tem um objetivo muito grandioso na sua vida, esse é o grande hora de você se cercar por pessoas boas. Tanto seus médicos, né? Tá aí a doutora Thalia, o médico vai ver você como um todo, o seu médico oncologista, seus amigos, sua família que te ama, que te dá energia positiva. Você se juntar com essas pessoas, o quanto que isso vai ajudar você atingir esse objetivo grandioso, né? Porque às vezes, né, Tayla, para o paciente que está com câncer, isso pode ser muito grandioso para ele, né? Assim, pode ser alguma coisa que ele pode pensar que é até impossível dele ter a qualidade de vida dele restabelecida, ter a felicidade dele restabelecida. E um dos fatores, né, a Universidade de Harvard, estudos lá mostram, é isso. E como que eles perceberam isso? Eles observaram que os alunos mais estudiosos ou aqueles que se isolaram para as maiores notas, no final das contas, não eram os que tinham mais sucesso, por exemplo, no seu trabalho, no futuro. E que aqueles alunos que tinham um equilíbrio, né, tinham mais a questão social, né, eles eram ativos no Facebook, ou tinham amizades, participavam de grupos estudantis ou de igreja, né? Esses aí que sim tiveram objetivos aí na vida maiores, né? Então, isso se extrapola para tudo, né? Você tem essa percepção também, Tayla, que às vezes chega o paciente, ele pode achar que o caso dele não tem solução, não tem como reverter aquilo, né? E muitas vezes falam que a gente é o último recurso deles, né? E isso é um apelo muito forte. Nesses casos é ainda mais importante a gente dar tudo que a gente sabe mais um pouco para eles, né? E é o que você falou, às vezes entre uma consulta e outra com o médico assistente fica longo e a pessoa sai da consulta até muito otimista, muito satisfeita com a explicação que foi dada, mas depois ela cai na dúvida, no desespero, acaba lendo coisas demais também que não fazem sentido na internet, ou ouvem opiniões de outras pessoas também, que tem muitos tabus, né? Muitas crendices também no que diz respeito a isso, então isso pode sufocar um pouco o paciente também, de ficar sem saber a quem seguir, né? São muitos doutrinadores ali. Mas às vezes a doença traz para você uma oportunidade de você renascer de verdade agora. Então, de você fazer melhores opções na sua vida em todos os setores, né? Com quem anda, o que come, o que faz ao acordar de manhã, se tira tempo para se fazer feliz ou vai seguindo ali aquela rotina maçante. Infelizmente vem pela dor, uma lição muito preciosa, né? E que a gente tendo contato com esse tipo de paciente, a gente tem esse alerta antes, né? A gente consegue refletir sobre como a gente leva a nossa própria vida com a experiência dessas pessoas que nos buscam. É sim, eu digo que eu sou assim um grande felizardo, assim. Nossa, tem muitos anos aí que eu lido com oncologia, assim. Nossa, tem muitos anos, tá? Assim, né? Desde que eu formei, né? Tem já aí os 16 anos para 17 anos, né? Caramba, e como que isso impactou tanto na minha vida, assim, do ponto de eu buscar hoje isso, ter mais qualidade de vida, ter mais tempo de qualidade com a minha família, com meus filhos, estar com a atenção plena ali,
né? Estou almoçando, mas olhando para o meu almoço, vendo a cor da comida, sentindo o cheiro da comida, tá fazendo atividade física ali, olhando, passando ali aquele momento, ouvindo uma música, ou ouvindo um podcast, qualquer coisa que eu gosto, né? Ou fazendo uma leitura, né? O quanto que isso é importante para a gente, né? E outro estudo, né, mostra, né, também da mesma fonte, né, e quem quer ler sobre isso, você pode ler naquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. Não sei se você já leu, mas esse livro é bem legal e ele fala disso, que 75% do sucesso ele está ligado a isso, a você ter autoconhecimento, a você ter uma gestão das suas emoções, a você ter felicidade, a você ter um equilíbrio na vida, uma qualidade de vida. E 25% do nosso sucesso está ligado com a nossa parte, sim, técnica, né, da nossa capacidade, com a gente, a formação, alguma coisa que você aprendeu para você dedicar aquilo que você quer. Mas 75%, né, é um número muito grande e a gente tem que dar atenção a isso, né? Atenção à espiritualidade, a você estar junto, né? De pessoas que gostam de você e que te dão energia positiva. Então, outra coisa, né, que é uma dica prática aqui, e que cada vez mais eu falo para as minhas pacientes oncológicas, depois que elas fazem o tratamento do câncer, é elas terem uma frase de neutralização. O que seria isso? Toda vez que a gente está aqui pensando, né, no nosso dia a dia, pode estar lavando louça, pode estar fazendo qualquer coisa, e você vê um pensamento assim, ah, meu Deus, será que esse câncer vai voltar? Ah, meu Deus, se o câncer voltar. Ah, meu Deus, o que será isso? E se aquilo, né? E isso aparece, né? Eu falo isso não é da minha cabeça, é de ouvir muitas minhas pacientes. E se nesse mesmo momento você não está atento a perceber que você está tendo esse pensamento ruim, né, de medo, que às vezes nem é real, ele vai desencadear um sentimento, que é um sentimento ruim, né, uma vontade, um sentimento ruim que vai atrapalhar às vezes até seu dia de ser bom. Esse sentimento alimenta o pensamento, é verdade, o câncer pode voltar. E alimenta outro sentimento e assim vai o ciclo vicioso. Você tem que identificar esse ciclo, identificar, na verdade, o pensamento e criar uma frase de neutralização. Essa frase, ela, basicamente, ela precisa ser embasada no que seu médico disse, né? Você pode pedir ajuda nele. E você pensar, não, o doutor Alex me falou realmente, eu tratei o câncer, eu já estou bom, agora estou só acompanhando, eu estou cada vez melhor. Eu estou cada vez melhor. É importante você formar uma frase forte que seja forte para você. Mas essa frase, é aí que está o pulo do gato. Ela precisa estar tão na sua cabeça, porque vai vir alguém te falar alguma coisa, ou vai vir alguém te dar um conselho, vai vir alguém botar alguma caraminhola na sua vida, na sua cabeça, nem que seja uma pessoa muito bem intencionada. E fulano, eu vi um caso que assim, assado, aconteceu isso, isso e isso com a pessoa e não foi bom. Aí você já tem a frase, não, mas o meu caso é diferente, o meu caso foi assim, o doutor, né, meu doutor falou que eu já tratei, agora eu estou no acompanhamento, estou curado, estou controlado, estou bem. Então, você vê que isso já neutralizou, e a bola para frente já muda de assunto e já vai. Então, é algo também muito importante da gente, que eu estou vendo aqui, que cada vez mais eu estou dando esse conselho, na verdade, da forma de lidar para os meus pacientes. Isso serve para qualquer coisa na vida, na verdade. Uhum. Excelente essa dica, adorei. Serve para qualquer coisa. Serve para qualquer coisa. Aí, tipo, tá a pessoa lá tomando canabidiol. Aí chegou lá, alguém fala, mas o que é isso? Isso aí é perigoso, isso é aquilo, isso é aquilo. Não. A doutora Tayla é minha médica, ela é referência em canabidiol, ela me disse que o canabidiol é seguro, que
ele está modulando, já existe no meu corpo um sistema já pronto para receber essa medicação, então não é invenção, e ela me faz bem por isso, por isso, por isso. Acabou, às vezes a pessoa vai, oh, caramba, não sabia e tal, muda o assunto, você vai ensinar uma coisa para ela. É verdade, muito Você bom. vê isso acontecer com seus pacientes? Graças a Deus. Preconceito? Porque todos. Preconceito menos, porque eles já vão com a intenção de saber mais do canabidiol. Mas às vezes vai acompanhado na consulta, né? Justamente para outra pessoa também validar o que ele está ouvindo, né? Então, às vezes, mais com um acompanhante, sim. Mas cada vez menos as pessoas, como eu falo, às vezes os colegas da área da saúde não estão tão a par do uso do canabidiol, mas o paciente está super ligado, porque ele já assistiu uma live ou outra, já consumiu outro tipo de conteúdo, um podcast, e ele já vai muito interessado à consulta, na verdade. Legal. Quando a gente chega com alguém assim com esse nível de consciência, né? É top. É fabuloso. Ó, tem uma pergunta aqui para você, Tayla. Nesses quadros de dor crônica causados pela quimioterapia, qual é a concentração de CBD, THC, né? Que é o canabidiol, de escolha? A doutora lança a mão no tratamento. Perguntou aqui já outro. Na oncologia, o uso da terapia canabinoide é avaliado em quais quadros? Ok, quando a gente fala de dor crônica, como eu falei, pode ser tanto pelo tratamento como pela doença em si, né? Nos dois casos está muito bem indicado o canabidiol. Eu gosto muito dos produtos chamados Full Spectrum, que tem maior concentração de CBD e THC na concentração até 0,3%. A concentração de CBD, como que eu digo como eu escolho? Mas depende de muitas coisas. Depende da idade, depende do peso, depende de outras medicações que ela já usa, depende de alguma história pregressa, cirurgias prévias, experiências prévias, seja com outras drogas, enfim, se ela tem pressão alta, outras comorbidades também, porque, por exemplo, o canabidiol tende a baixar a pressão. Então, se o paciente tiver já também com a pressão mais baixa por conta da químio, eu tenho que ser mais cautelosa. Mas se é um paciente que tem a pressão boa, estável, nunca teve internado, nunca fez nenhuma outra cirurgia, eu posso, de repente, lançar mão de um produto mais potente. E aí, como eu falei, a dose a gente vai ajustando conforme a resposta clínica, que é muito individual. Igual quando uma pessoa toma Dramin e a outra, né? Uma fica derrubada, dorme 3 dias, a outra pode acordar no dia seguinte e trabalhar normalmente. Tem essa individualização também na metabolização das drogas, né? Top. E ele acabou perguntando aqui do uso, né? Mas acho que a gente já acabou respondendo, né? Mas você quer falar aí dos usos do canabidiol na oncologia, assim, repetindo? Pode ser para reduzir náusea e vômito, para tratar dor crônica que tem ação analgésica e anti-inflamatória, para tratar insônia, seja de qualquer origem que ela venha, no tratamento oncológico também não é incomum, seja por esses pensamentos repetitivos de será que a doença vai voltar, ou por dor, ou por náusea, né? 1000 motivos. Mas são os principais: insônia, dor crônica e controle de náusea e manejo do apetite, né? Porque senão o paciente fica muito caquético também, né? Perde muito peso, perde muita massa magra. Então a gente também consegue reduzir esse efeito do tratamento. É isso. E isso vai com certeza levar o paciente mais à frente. Tem nem dúvida. Vai aumentar a expectativa de vida do paciente, sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas eu queria que você me desse aí as suas considerações aí finais, um recado que você quer dar aí para a gente aí, falando de qualidade de vida, falando de terapia com canabidiol e com toda a sua experiência aí, medicina funcional integrativa.
Obrigada pela oportunidade, Bruno. Eu acho que um dos recados muito importantes de serem dados é que isso pode ser encarado como uma oportunidade, né? Então, talvez seja o momento da gente rever a forma como a gente está vivendo, né? Cuidando principalmente dos pilares principais, como eu falei. Se alimentando melhor, dormindo melhor, manejando o estresse, fazendo todo esse controle de maneira a ter uma harmonia e encarar essa doença da melhor forma, né? Claro que é uma doença que causa terror em muita gente só de ouvir o nome, né? Então, acho que quando você escolheu ser cirurgião oncológico, você já sabia que estava lidando numa área muito delicada da vida daquela pessoa, né? Porque é o tipo de diagnóstico que entristece qualquer ser humano que recebe e literalmente se sente ali entre a cruz e a espada. Eu fico muito feliz de ter você de novo como colega e ver os elogios que seus pacientes fazem em rede social, falando que você foi um representante de Deus na vida delas. Amém. Então, pelo menos esse entre a cruz e a espada, literalmente está ali o Alex, né? E fico muito Amém. contente também de você confiar no meu trabalho e saber que também eu estou cuidando das suas pacientes com todo carinho e conseguindo de verdade uma eficácia no tratamento que, como você bem falou, às vezes ela nem consegue dar seguimento ao tratamento necessário contra o câncer, de tão mal-estar que ela está sentindo. Então aí vem a integrativa, vem o canabidiol, para permitir a continuidade do tratamento que você instituiu, que é o melhor para aquele momento da vida dela. Obrigado, Tayla, pelas palavras aí, fiquei emocionado de coração. E realmente é recíproco toda a confiança, tá? E tem um paciente aqui que perguntou se ele é fornecido pelo SUS, o canabidiol. Não, isso de vez em quando vai, a justiça volta, ainda não foi ah, autorizado, vamos dizer assim, né, instituída essa questão do SUS, fazer a distribuição do canabidiol. Vai ser uma alegria quando isso for possível, claro, porque ainda não é acessível a tantas pessoas, né? Mas a gente tem as opções das associações, em que você paga uma anuidade e adquire o produto, feito de uma forma mais artesanal, autorizado pela justiça, produzido aqui no solo brasileiro. E às vezes com alguma judicialização do processo, sabe? Você requerendo a justiça, o governo paga para você o tratamento. Mas aí exige entrar com advogado e tudo mais. E finalizando, né, o controle dos sintomas, de tudo quanto é tipo de mal-estar que o paciente oncológico passa, ele é assim, extremamente importante. Então, eu lembro, Tayla, quando eu era acadêmico, né, ainda ali no 10º período de medicina, eu acho, eu acompanhava uma médica, ela era anestesista, e ela era especialista em dor, e ela tinha um ambulatório de dor crônica lá no Santa Rita. Então fazia um curso lá, e aí eu ia lá, não lembro, acho que era umas 2 vezes na semana, eu ia lá, sentava no cantinho assim da sala, assim, né, ela atendendo, eu sentava assim, meio que no chão, assim, mais ou menos, assim, sentado num banquinho lá, ficava ali só vendo ela atendendo e aprendendo ali com ela. E era muito assim, uma coisa assim, muito. E ali eu comecei a aprender a tratar dor crônica, né? Eu sou cirurgião oncológico, eu tenho que dar a primeira atenção para o meu paciente que chega aqui com dor forte, né? Eu preciso saber tratar dor também, né? Então, eu nem sabia que ia ser cirurgião oncológico na época, mas eu gostava muito de oncologia já. Eu ficava ali vendo ela, vendo os casos, né? E, assim, um dos casos que me marcou muito foi um senhor que já não era, o câncer dele não era mais curável. Era um câncer de cabeça e pescoço que não era mais curável. E caramba, nossa, como ele chegou ali com muita dor, ele não conseguia fazer nada, ele falava que passava o dia deitado, ou falava que não fazia nada. Literalmente ele não fazia nada por causa daquela dor e certamente não conseguiram
achar, né, uma medicação adequada para ele, e essa médica era super especialista em dor, então ela era alguém assim que seria ali o último recurso, e ela pegou esse paciente, fez lá uns bloqueios, passou uns remédios para esse paciente, ele já saiu outra pessoa, mais aliviado. Rapaz, mas quando ele voltou na outra semana, nem cara, que eu estava ali, né, vendo, ele voltou a pessoa diferente, uma pessoa normal. Doutor, você salvou minha... E lembra, ele estava ali com câncer terminal. Então veja, como que cuidar desse sintoma que estava tão ruim para ele, incapacitante, fez ele reviver o paciente. É como se tivesse renascido. E Né? às vezes o Então, paciente nem vai a óbito pelo câncer também. Ele ganha uma longevidade e uma qualidade de vida que depois ele vai a óbito por outra razão. exatamente. Exatamente. Então, assim, se esse paciente ele não for bem manejado também do ponto de vista da recuperação de vida dele, da recuperação da qualidade de vida, em viver novamente, e dali para frente, o que ele vai fazer com a vida dele, tanto nos seus projetos de vida, como mesmo em restabelecer a saúde, se ele não tiver ajuda nisso, grande chance que ele pode entrar num ciclo vicioso, né, de pensamento ou de mesmo de vida em que ele não consegue, né? Então, como que vai ser importante a família, como que vai ser reforçando aí as amizades, os médicos, o ambiente multidisciplinar, aceitar ajuda médica, aceitar ajuda do psicólogo, do psiquiatra, do nutricionista, né? E como que isso vai ajudar essa pessoa a reviver, né? Aproveitar. Né? Então, realmente, essa passagem aí foi muito impactante para mim. Não consigo esquecer disso, desse paciente voltando na outra semana. E é bem isso, viu, Taima? É bem isso. Você, né, e o paciente tem que saber disso. O médico, ele não é mágico. Ele não acerta, ou ele nem sempre vai acertar a medicação ou a dose da medicação logo na primeira vez que ele te vê. É, Então, por acaso você foi num médico qualquer e ele deu uma medicação, você viu que ele te atendeu bem, que ele entendeu o seu problema, né? E por algum motivo não melhorou totalmente, né? É sinal que você tem que voltar nele e falar, olha, doutor, e tal. E justamente, principalmente quando a gente está tratando dor, e principalmente no seu caso, né, na terapia do canabidiol, só de você falar eu já captei. Você vai fazer um acompanhamento do paciente até chegar na dose certinha, até chegar no bom para ele. Pode ser que daqui a 2, 3 meses a dose seja menos ou seja mais. Então, por isso o acompanhamento intensivo, e isso eu faço questão de fazer aqui no meu consultório. Hoje eu tenho tanto o acompanhamento pré e pós-operatório intensivo aqui que eu faço, como o acompanhamento oncológico intensivo que eu faço depois que o paciente já acabou o câncer. Como que é importante esse tete-a-tete, essa proximidade, né, Tayla? O que você Faz acha toda a disso? diferença. Faz toda a diferença. Eu acho que é o grande diferencial nas nossas áreas é esse acompanhamento. Todo paciente tem meu telefone particular e sabe que pode me mandar mensagem a qualquer hora que vai ser respondido. Então, saber que tem ali alguém, não é alguém por você, mas é alguém com você mesmo, de mão dada, é marcante na vida daquela pessoa. E para mim é um motivo de grande privilégio, que a minha profissão me propicie ser essa cuidadora na vida dessa pessoa. Com certeza. E, Tayla, eu vou agradecer muito a sua generosidade, a parceria, tá? De ter feito essa live aqui, que eu tenho certeza. Eu vou deixar ela gravada, vai ficar lá no meu feed, quem quiser. Depois a gente vai botando alguns pedacinhos dela aí pelo Instagram. E quem não está ainda seguindo a doutora Tayla,
vai seguir a doutora Tayla, que você vai aprender muito lá no perfil dela, tá bom? E tá aí, né, Tayla? Quem quiser aí um atendimento, quiser ouvir uma opinião, né, saber se o seu caso ajuda, né, o tratamento, é, por exemplo, do canabidiol e da medicina funcional integrativa, tá aí um grande convite, né, Tayla? Claro, vai ser um prazer. Estou à disposição, viu? Para você e para seus pacientes, Alex. Obrigado, Tayla. Um beijo, fica com Obrigada. Deus. Beijo, Pessoal, obrigada. um beijo, obrigado, valeu, Tayla. Tchau, pessoal, um grande abraço aí, uma boa noite para vocês. Fiquem com Boa Deus. noite. Boa noite. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.